Olá, colegas! Dando continuidade aos conteúdos que temos partilhado acerca do aconselhamento reprodutivo, hoje trataremos de um tema dos mais interessantes, mais frequentes em nosso meio e, por que não dizer, um dos que eu mais gosto de conversar a respeito. Eu tenho um particular interesse pelas causas endócrinas que acometem a fisiologia feminina e que interferem na sua capacidade reprodutiva, na sua saúde de um modo geral. E dentre eles, a síndrome de ovário policístico, conhecida pela sua sigla SOP, realmente é daquelas patologias que nos trazem uma diversidade muito grande de conhecimento, desde aspectos da sua funcionalidade bioquímica, dos receptores, aspectos genéticos. É uma patologia que traz um desafio, assim como tantas outras, mas ela tem hoje uma série de conhecimentos já acumulados a seu respeito, já sedimentados na literatura médica, e que podem apoiar os profissionais de saúde em como lidar melhor com essa patologia. Mas na apresentação de hoje, o nosso objetivo foi trazer mais uma vez para o colega da atenção básica os sinais de alerta quando estiverem diante de queixas relacionadas à síndrome de ovário policístico, aspectos do exame físico que as pacientes possam manifestar, ou ainda aquelas que tragam alterações nos seus exames complementares, como as dosagens hormonais, os exames ultrassonográficos, para que possamos entender melhor quem de fato tem síndrome do ovário policístico e quais seriam os melhores caminhos para encaminhamento e terapêutica singular das mulheres que sofrem com essa patologia. Faz parte da série que nós estamos elaborando junto ao Telesaúde Bahia, destinada à atenção básica, à capacitação da atenção básica, mas também disponível a todo e qualquer profissional que se interesse pelo assunto. Nós vamos avançar nessa nossa lista pactuada, já falamos sobre a endometriose, disparadamente a que trazia maiores dúvidas da rede, depois passamos a falar das irregularidades do ciclo menstrual de uma forma mais genérica, e hoje falaremos da causa mais comum atrelada a essa irregularidade do ciclo menstrual, que são as pessoas que possuem a síndrome dos ovários policísticos. Mais adiante trataremos de outras temáticas que também têm sua importância relacionada às questões reprodutivas e da saúde feminina. Aqui a gente comentou com vocês na última apresentação da importância que existe na capacidade de ovular da mulher. E a síndrome do ovário policístico, ela tem uma relação muito íntima com a incapacidade ou uma menor frequência dos fenômenos ovulatórios na mulher que possui esta síndrome. É interessante a gente imaginar que, se estamos falando de prevenção de situações que interfiram na capacidade reprodutiva, a síndrome dos ovários policísticos faz um percentual muito grande, muito relevante nesse contexto de infertilidade feminina. A mulher sofre de aproximadamente 35% de causas ovulatórias quando ela é infértil, e dentre este percentual, dentre essas pessoas que têm fatores ovulatórios, nós temos uma estimativa de mais de 60% de causas atribuídas à síndrome de ovário policístico. Então, é disparadamente a principal causa ovulatória de infertilidade, né, de anovulação, dentre mulheres inférteis. E ela interfere, logicamente, em todos os aspectos do fenômeno ovulatório,
Muitos se perguntam onde surgiu primeiro o processo da síndrome de ovário policístico, dentro do ovário ou no fenômeno do eixo regulatório hipófise gonadal. Na verdade, nós entendemos que é um conjunto de fatores, vocês perceberão nos slides a seguir, e o que nós temos como resultado final, a resultante desse desarranjo hormonal endócrino, é a falta ou a carência, né, uma redução muito grande dos fenômenos ovulatórios e um desarranjo da fase menstrual, chamada fase secretória, que é responsável diretamente pela ciclicidade e pela receptividade do embrião nessa etapa do fenômeno reprodutivo. Aqui um slide ilustrativo a respeito da complexidade etiológica, funcional da síndrome de ovários policísticos, que não deve ser entendida meramente como um problema do ovário, cuja imagem é no ultrassom de vários cistos. Ela interfere e ela se apresenta com a multiplicidade de fenômenos, sejam eles endócrinos, sejam eles estruturais nas glândulas, sejam eles nos receptores, que interferem num conjunto muito mais amplo do que meramente a função do ovário. E é por isso que vocês perceberão que a síndrome de ovário policístico está associada a uma questão metabólica muito maior e muito além, né, para além da capacidade reprodutiva. Aqui só para ilustrar um pouco mais para vocês, num esquema menos complexo, que partindo do pressuposto de que somente a morfologia de cistos no ovário não se justifica. Algumas mulheres podem, inclusive, não ter aspecto de policistose no ultrassom e serem portadoras da síndrome de ovário policístico. O nome se sedimentou pelo aspecto do ultrassom, mas ela, à medida em que o conhecimento foi avançando, demonstrou ser muito mais um fenômeno endócrino de muito maior amplitude. E aqui a infertilidade conjugal é um dos espectros relacionados à síndrome, é um dos efeitos negativos dessa síndrome, que pode ser também manifesta em outros aspectos, como fenômenos androgênicos, afetando a cosmética das mulheres, a obesidade e o desequilíbrio metabólico, que hoje eu diria serem as maiores preocupações clínicas vigentes sobre esta síndrome. Aqui outra ilustração para vocês do que seria a diferença de uma mulher portadora de SOP, que apresentaria esse aspecto no ultrassom, que está aqui esquematizado na figura, e aqui uma mulher com ciclos fisiológicos. Então, notem que a diferença nas imagens do ultrassom nos farão pensar na possibilidade de uma anovulação crônica e nesse aspecto que o ovário se coloca, mas não necessariamente síndrome de ovário policístico. Vocês vão ver que o diagnóstico perpassa para muito além do simples achado do ultrassom. Aqui vocês se recordam da apresentação anterior, que a síndrome de ovário policístico ela estaria encaixada no grupo 2 de anovulação crônica da Organização Mundial de Saúde. Quem tiver maior interesse pode rever a apresentação anterior de irregularidades do ciclo menstrual. É importante entendermos que nesse contexto em que precisamos definir se a mulher tem ou não síndrome de ovário policístico, o principal sintoma que nos leva a raciocinar e pensar nisso é justamente a irregularidade do ciclo menstrual. Mas algumas mulheres podem se apresentar somente com oligomenorreia, outras com a menorreia propriamente dita de longo período, e existem aquelas que apenas encurtam os ciclos ou alongam um pouco mais os seus ciclos. Portanto, o que nós queremos chamar a atenção não é para a classificação per si da irregularidade menstrual, mas aquela mulher que modifica o seu ciclo menstrual, como já comentamos na apresentação anterior. E aqui chamar a atenção também para as alterações que sinalizem um aumento dos androgênios.
uma oleosidade de pele, pelos excessivos ou em locais que não deveríamos encontrar na fisiologia feminina, mulheres com acne, mulheres que apresentam acne de difícil controle na adolescência ou acne na vida adulta, também chamam a atenção, uma oleosidade maior na pele, alopécia, que é o fenômeno da queda de cabelo. Então, vocês vão perceber aqui ao longo da apresentação que o disparador para pensar na síndrome são justamente esses sinais e sintomas. Eu diria a vocês que outro sintoma que tem nos preocupado bastante, que é um sinal também, né, indireto, é o ganho de peso excessivo. Talvez esse sim seja hoje o grande sinalizador de muitas dessas mulheres que aparentemente se esforçam para perder peso e não conseguem sem suporte, sem apoio. Claro que a gente também não pode esquecer das alterações tireoidianas, que vocês verão na próxima apresentação, próximo conteúdo, mas eu gostaria de chamar a atenção que não só a obesidade interfere para essa questão do equilíbrio na funcionalidade ovariana, como desarranjos da função ovariana, como a síndrome do ovário policístico, SOP, podem levar à obesidade, à dificuldade de perder peso. E outro aspecto que eu costumo dizer que salta aos olhos quando eu estou aqui no ambulatório com os nossos residentes internos, eu sou sempre brinco dizendo, olha, já vamos escaneando, vamos fotografando a pessoa que a gente está atendendo. E chama muito atenção a questão da acantose nigricans, que é essa marquinha nas dobras mais escurecida, que nos chama a atenção para a possibilidade da insulino-resistência ou intolerância a carboidratos na vigência da saúde daquela pessoa. E, portanto, entendemos assim que são sinalizadores para a busca de uma causa muito comum, muito frequente nas mulheres, que é a síndrome de ovário policístico. Aqui precisávamos partir de algum parâmetro para chamar de síndrome de ovário policístico, uma vez que outras patologias endócrinas também podem apresentar esses sintomas, como a gente já citou, alterações da adrenal, da tireoide, então ficava tudo muito confuso, e para que pudéssemos ter assim uma clareza e uma padronização na linguagem, inclusive para acompanhamento, para o tratamento, se estabeleceu que para chamar uma pessoa como portadora de síndrome dos ovários policísticos, ela deveria ter 2 destes 3 aspectos que estão ilustrados nessas caixas altas. Ela pode ter uma ultrassonografia com aspecto sugestivo, mais uma alteração do ciclo menstrual, ou ela pode ter uma alteração do ciclo menstrual somada aos excessos de androgênios, mais especificadamente a testosterona, afastando-se outras causas de origem adrenal ou exógena dos androgênios, ou ela poderia ter a ultrassonografia somada aos fenômenos androgênicos. Então, 2 de cada um desses fatores já nos autorizariam a considerar que a pessoa tem síndrome de ovário policístico. E uma outra coisa interessante, às vezes a gente tenta enquadrar a pessoa naquele diagnóstico com uma grande rigidez, mas começamos a entender com o passar do tempo e dos trabalhos de que nem todas se comportavam da mesma forma. E foram categorizadas, classificadas em 4 grandes grupos, que vocês têm aqui ilustrados nesse quadro, justamente somando aqueles fatores que nem sempre estão presentes em todos os grupos, apenas neste grupo A, onde encontraríamos os 3 fenômenos somados. Bom, mas o que é exatamente irregularidade menstrual? A gente discutiu um pouco no último conteúdo, mas eu gostaria de relembrar aqui para vocês que nos primeiros 3 anos depois que a mulher menstrua, existe uma irregularidade esperada pela imaturidade do eixo, mas quando os intervalos são menores do que 21 dias ou maiores do que 45 dias,
já chama a nossa atenção para a possibilidade de síndrome de ovário policístico. Ela pode se manifestar desde a juventude, ela tem um determinismo genético, inclusive, envolvido, e, portanto, chamaria nossa atenção. Após o período de 3 anos da menarca, onde já não haveria mais a atribuição à imaturidade do eixo, nós puxaríamos um pouquinho mais esse ponto de corte para 35 dias, sendo um pouco mais exigentes nisso, e, portanto, teríamos essa tendência a investigar. E, claro, aquelas mulheres com grandes períodos, mais de 90 dias, independente desse período pós início dos ciclos menstruais, já chamariam atenção para a possibilidade da síndrome. Outra coisa que também é interessante é imaginar aquelas meninas que não menstruaram ou nunca menstruaram, mas que já tiveram caracteres sexuais secundários. Talvez a síndrome do ovário policístico pudesse também ser investigada. E aqui, chamando a atenção de vocês para a sintomatologia cosmética que nós referíamos, e 2 ferramentas muito práticas, muito interessantes no cotidiano, que podem, inclusive, envolver a paciente ou a pessoa que sofre com essa questão a se colocar interagindo nesse diagnóstico. Ela pode nos relatar sobre isso. Se há uma perda, né, da pilificação do cabelo aqui nessa região do couro cabeludo e o quanto isso vai avançando, pode ser classificado na escala visual de Ludwig. E aqui ao lado, eu sou fã dessa ferramenta. É muito difícil hoje que uma mulher moderna se mantenha pilificada em excesso, sem fazer depilação ou artifícios cosméticos, mas nós convidamos hoje as mulheres a participarem dessa análise, a gente chama de Scott de Ferri-Mangali modificado, e nós utilizamos a percepção autodeclarada. Nós solicitamos à mulher que se coloque naquele momento conosco na avaliação e ela vai graduando em cada um desses locais do seu corpo, em cada segmento do seu corpo, como ela classificaria a pilificação. Do tipo 1, uma pilificação fina, rarefeita. Do tipo 2, fina, mas um pouco mais espraiada. No tipo 3, uma pilificação grosseira, porém ainda esparsa. E no tipo 4, seria aquela bem grosseira e bem espraiada. E assim a mulher participa conosco do diagnóstico e do seu acompanhamento, para ver, inclusive, as reações diante dos tratamentos. Aqui, pessoal, não se fala em abordagem da síndrome de ovário policístico hoje sem o rastreio sistematizado da síndrome metabólica. E, para isso, alguns parâmetros físicos são fundamentais. Não se pode atender uma mulher com este perfil sem estabelecer a sua margem do índice de massa corpórea, o seu peso, a sua altura, a sua cintura abdominal, tão simples, uma fita métrica à mão, que deve nos ajudar a mensurar na linha da crista ilíaca e umbigo, fazendo aqui uma mensuração padronizada, para que possamos acompanhar, diagnosticar e acompanhar essas pacientes. Aqui é um pouco mais detalhada e voltada à questão laboratorial, eu deixo muito mais como ilustração para vocês do que para detalhamento, mas dizendo que assim, na síndrome de ovário policístico se torna obrigatório, antes de definir que a paciente tem síndrome de ovário policístico, simplesmente usando um ultrassom, nós precisamos fazer as dosagens que afastem outras patologias. Tenho visto com alguma frequência, amigos, mulheres que foram classificadas ou diagnosticadas no passado com síndrome de ovário policístico, quando na verdade apresentavam alterações da adrenal, ou tumorações produtoras de androgênio, ou complicações outras que não simplesmente a síndrome do ovário policístico. Então, chamo a atenção de vocês que só estamos autorizados de fato a chamar de síndrome de ovário policístico quando essas outras etiologias são afastadas. Aqui
de uma forma mais objetiva e ilustrativa, o quadrinho básico de dosagens hormonais que não podem faltar, dizendo que hoje nos nossos multicentros da rede, na nossa universidade, na escola, na faculdade de farmácia, no Instituto de Ciências da Saúde, para ser um pouco mais citando, né, as opções que temos hoje na rede de acesso, nós conseguimos fazer todas essas dosagens hormonais e laboratoriais. Bom, o ultrassom. Esse é um capítulo importante, porque não raro as pessoas falam, tenho síndrome de ovário policístico, somente olhando a imagem ultrassonográfica. E isso não é verdadeiro. Nós temos parâmetros muito específicos para que o radiologista ou o médico ultrassonografista classifique ou suspeite, para ser mais exata, da síndrome de ovário policístico. E aqui vocês têm alguns regramentos e algumas orientações para a interpretação e realização desses exames. Um comentário breve sobre a questão endometrial. Imaginem que se a mulher não tem uma fase secundária adequada no seu ciclo menstrual, ela vai ter uma fase proliferativa prolongada, sem contraposição da progesterona, e isso se torna um fator de risco para lesões intracavitárias no útero, desde espessamentos, que podem ser típicos, atípicos, que seriam lesões pré-câncer de endométrio, e os pólipos. Então, sempre também atentar não só ao aspecto do ovário, mas à leitura do aspecto endometrial. Aqui só para brincar e ilustrar com vocês, chama muita atenção no ultrassom quando a mulher tem, na fase inicial do ciclo, ultrassom realizado nesses fenômenos irregulares, quando o volume ovariano está maior do que 10 centímetros cúbicos. É bem possível que ela tenha esse aspecto policístico envolvido. Bom, outro fator que hoje é de suma preocupação para nós clínicos, em especial aqueles que lidam com a questão do aconselhamento reprodutivo. Nós sabemos que síndrome de ovário policístico é fator de risco para o desenvolvimento futuro de diabetes gestacional e hipertensão em mulheres que engravidam e que são portadoras da síndrome. A maneira que nós temos hoje de evitar que alcancemos desfechos negativos durante a gestação é justamente prevenindo as condições metabólicas, identificando com maior precocidade e atuando para que ela já engravide em condições ideais ou melhoradas. Aqui, para que vocês tenham os valores considerados hoje padronizados por várias entidades representativas da endocrinologia, da cardiologia, da área reprodutiva, todos se preocupam com a síndrome de ovário policístico, por sua alta morbimortalidade e associação com fenômenos cardiovasculares a longo prazo. Então, vejam que é uma preocupação não só ginecológica, mas do clínico primariamente. Aqui também, de uma forma mais ilustrativa, as dosagens que não poderiam faltar para que possamos fazer o diferencial citado. Bom, claro que essa parte diagnóstica às vezes gera insegurança. A tendência do colega da atenção básica é encaminhar para os hospitais de referência, para os endocrinologistas, mas só de fazê-los lembrar e estarem atentos, nós já estamos profundamente satisfeitos. Mas não raro vocês também são convidados a participarem do processo terapêutico, do processo de acompanhamento dessas mulheres. Quando elas não têm um desejo primário de engravidar ou não precisam do suporte reprodutivo, quando a opção delas é naquele momento não engravidar, nós retornamos à rede básica, essas mulheres, após todo o processo investigativo e de aconselhamento, e existem recomendações básicas que já foram, inclusive, normatizadas para a nossa rede através desse documento publicado em 2019 da Conitec, que continua atual. O último guideline internacional foi publicado em 2018.
Então, estamos up to date ainda com essa informação. Nosso Ministério aprovou e temos disponibilizados na rede SUS estes elementos para o tratamento da síndrome de ovário policístico. Nas mulheres que não tenham contraindicação formal ao uso de estrógenos, em especial aquelas não obesas de preferência, a gente tem aí o material também lá no nosso Telesaúde sobre as escolhas personalizadas dos contraceptivos hormonais, vocês podem ver também esse conteúdo, mas aqui teríamos disponível essa composição de contraceptivo oral combinado. Mas muitas delas não desejam ou não podem utilizar o estrogênio por obesidade ou por algum fator de risco agregado, e nós optamos pelos progestágenos isolados. É importante salientar que esses dois que estão publicados aqui na Conitec não são contraceptivos, e mais recentemente nós agregamos no arsenal medicamentoso, né, na nossa lista de medicamentos aprovados e distribuídos no SUS, o desogestrel, de 75 microgramas, que está chegando aí como uma opção de progestágeno isolado contraceptivo. Existem também os de longa duração, como os implantes, como o DIU medicado, mas não entraremos no mérito dessa questão aqui. Em especial porque não é a abordagem que nós estamos trazendo agora. O que nós estamos trazendo para vocês são as identificações mais precoces dos perfis e o que podemos fazer para ajudar na rede básica. Então, aqui o uso do antiandrogênico para aquelas pacientes que têm fenômenos androgênicos muito intensos e desejam melhorar a parte cosmética. Tem o acetato de ciproterona, que pode ser utilizado. E nós temos também o uso de alguns diuréticos que agem diretamente no pelo, mas também não seriam aqui o aspecto desse conteúdo de hoje. E aqui eu falaria da metformina. Essa sim é uma medicação que comumente nós utilizamos, inclusive na reprodução humana assistida, por se tratar de uma droga que, além de equilibrar a mulher do ponto de vista metabólico, auxilia na retomada dos ciclos ovulatórios. Então, a metformina não tem um caráter contraceptivo, ao contrário, se a mulher não deseja engravidar, ela precisa ter um contraceptivo agregado, porque ela auxilia na promoção da gravidez, da ovulação e da gravidez. Aqui, só para ilustrar, para quem sai um pouco do escopo de medicações do SUS e deseja ter maiores informações para escolhas de progestágenos associados em tratamentos em consultório privado ou em outros âmbitos que tenham acesso, esses progestágenos variando na sua composição e nos efeitos esperados. As mulheres com ovário policístico que não desejam engravidar seguiriam este algoritmo básico que eu deixo aqui de forma ilustrativa para os colegas da rede básica, que poderíamos tratar em outros momentos, ou até mesmo convidar colegas da área endocrinológica para esmiuçar um pouco mais esse assunto. Vejam aqui como o tempo nos ajudou a simplificar o rastreio e o diagnóstico da insulinoresistência. Antigamente fazíamos uma série de exames caros, inclusive, a insulina basal, o índice Roma, uma série de análises, e hoje a gente só utiliza simplesmente a análise através do GTT 75 gramas, que eu ilustrei para vocês no protocolo mais atual. Mas por que é importante a gente trazer as campanhas, trazer essa informação ao público-alvo, trazer algo de educativo, inclusive, na rede básica? Aqui eu tirei essa figurinha ilustrativa do canal Pinterest, que é gratuito, que não traz problemas relacionados à questão ética. Não tenho nada, nenhum conflito de interesse com essa marquinha que está aqui,
mas só para colocar para vocês que esse tipo de campanha se faz necessário. É uma patologia de alta prevalência em nosso meio e que tem uma série de consequências negativas sobre a saúde feminina, não só a questão da infertilidade. Aqui, lembrando que uma das estratégias mais utilizadas e mais interessantes, que são justamente o aspecto da mudança do estilo de vida. Hoje virou até uma siglinha também, MEV, tá? Então, a mudança do estilo de vida é fundamental. E aqui viriam algumas dicas para que pudéssemos estar orientando as nossas pacientes, as pessoas que convivem com a síndrome de ovário policístico, no sentido de corrigir as questões relacionadas com a obesidade. Vale ressaltar, pessoal, que sobrepeso e obesidade estão diretamente associados ao fenômeno anovulatório, e mais adiante trataremos sobre a obesidade, numa aula exclusiva de obesidade, e vocês vão perceber que a perda de 7 a 10% do peso inadequado, quando a mulher faz isso, ela já tem um retorno aos ciclos regulares e a possibilidade de ovulação. Então, vejam, não estou usando nenhum medicamento específico, não estou fazendo nenhuma abordagem mais especializada, eu estou estimulando essas pessoas a perderem peso. E às vezes, quando se faz o cálculo e diz assim, a senhora tem que perder 20 quilos, nem eu, nem vocês, nem ninguém consegue absorver bem essa questão. Perder 20 quilos é bastante trabalhoso. Mas se eu dialogo com ela, olha, se você perder peso em um ritmo de 4 quilos em média, vamos esticar um pouquinho, 3,5 a 5 quilos por mês, ela vai ganhando ânimo, ela vai estabelecendo aquelas metas tangíveis, alcançáveis, e depois consegue chegar à meta desejada. Nós utilizamos esse métodozinho chamado Smart Goals, está no inglês, eu peço desculpas a vocês, mas é para que a gente entenda que é mais inteligente uma meta tangível do que deixar a pessoa com aquela ideia de que talvez não consiga chegar lá. E as metas se refletem também nos exames laboratoriais, em especial as metas desejadas da parte do lipidograma ou das lípidas. Bom, aqui é só um quadrinho ilustrativo, porque isso pertence muito mais à nossa área, ou seja, a mulher que deseja engravidar com a síndrome de ovário policístico deve ser referenciada para um serviço especializado, e aqui no Hospital Universitário, no nosso SUS Bahia, nós temos esse serviço, temos essa porta aberta, basta que os colegas encaminhem as pacientes para a nossa a triagem, avaliação e segmento, nós estaremos aqui para acolhê-las e ajudá-las, e existem escolhas terapêuticas bem específicas nesse sentido, porque essas mulheres apresentam riscos relacionados ao uso de indutores da ovulação. São mulheres que podem apresentar com maior frequência a chamada síndrome da hiperestimulação ovariana, em qualquer nível de estimulação que elas se submetam, inclusive o simples uso do citrato de clomifeno. Portanto, não deve ser feito sem vigilância e fora de um âmbito mais especializado. Essas mulheres com síndrome de ovário policístico, elas precisam de uma vigilância maior e precisam ter este zelo relacionado à síndrome que eu acabei de explicar para vocês. E uma outra questão, pessoal, é ter um bom pré-natal atrelado. Lembrem-se que essas moças, uma vez engravidando, podem ter riscos maiores relacionados à gestação, complicações relacionadas à invasão trofoblástica, à placentação, maior chance de ter obesidade agregada, maior chance de gestação múltipla, em especial se estiver fazendo assistência reprodutiva com indutores de ovulação. E volto a dizer a vocês, não existe um atendimento sem parceria. Aqui no Hospital das Clínicas, nós estabelecemos uma parceria com a Maternidade Climério de Oliveira, uma vez engravidando com nosso suporte, a mulher tem acesso à Maternidade Climério de Oliveira
para um pré-natal parceiro especializado nesse contexto. Aqui é uma campanha, essa campanha foi lançada na Austrália, apesar da distância, né, continental que nos separa da Austrália, a realidade é muito semelhante. Portanto, não existem diferenças gritantes em termos raciais ou continentais. A síndrome de ovário policístico é encontrada em todos os lugares do mundo e o impacto relacionado à sua capacidade reprodutiva é muito semelhante. Não quer dizer que uma mulher que tem a síndrome de ovário policístico não consiga engravidar sozinha. Vocês vão ver que não. A maioria consegue, inclusive. Basta que consiga reequilibrar a sua condição metabólica, seu desarranjo endócrino, que muitas vezes elas conseguem. Mas existe sim um percentual que vai precisar de ajuda, e separar uma da outra é uma arte que nos compete e que vocês aqui têm a nossa ajuda enquanto serviço especializado. Vocês têm esse apoio para que possamos recebê-las e fazer sempre a melhor abordagem possível nesse projeto singular que nos propomos em promover o aconselhamento reprodutivo. É isso, pessoal, agradecendo mais uma vez a parceria do Telesaúde e estimando que vocês possam mais uma vez acessar esse conteúdo, ter um bom proveito e buscar os próximos temas conosco aqui no canal do Telesaúde Bahia. Um forte abraço.